Olá amigo, Henrique aqui, e hoje eu quero falar sobre uma coisa que todo mundo sente, mas poucos sabem como usar a seu favor, que é a pressão. A maioria das pessoas vê a pressão como alguma coisa negativa, como um obstáculo que precisa ser eliminado. Só que eu aprendi, da forma mais intensa possível, que a pressão não é a sua inimiga. A pressão pode ser a sua maior aliada se você souber como transformá-la em performance. Eu passei 15 anos da minha vida competindo sob pressão extrema. Era pressão de expectativas, pressão de resultados, pressão de milhões de pessoas assistindo. E eu posso te garantir, os momentos de maior pressão foram os momentos em que eu mais cresci como atleta e como pessoa. Hoje eu quero te mostrar exatamente como você vai transformar essa pressão em combustível para alta performance, usando algumas técnicas que eu desenvolvi competindo num dos maiores palcos do mundo, que é o cenário olímpico. Primeira coisa, vamos entender o que é a pressão. A pressão é a diferença entre a importância que você dá a uma situação e a confiança que você tem na sua capacidade de lidar com ela. Ontem eu falei sobre confiança. Se você não viu esse vídeo, eu já vou deixar ele aqui no card aqui em cima para você clicar e assistir. Agora, quando a importância é alta e a confiança é baixa, você sente o que a gente chama de pressão negativa, que é aquela que te freia, paralisa, faz você travar, que faz você ter uma performance muito abaixo do seu potencial. Agora, quando a importância é alta e a confiança também está alta, você sente a pressão positiva, que é aquela pressão que te deixa mais alerta, te deixa mais focado, concentrado, que está deixando você pronto para você dar o seu melhor naquela atividade. Eu me lembro da primeira vez que eu competi numa Olimpíada. Nos dias que antecederam essa minha prova, eu estava sentindo uma pressão que eu nunca tinha sentido antes. E não era só nervosismo, era uma sensação de um aperto no peito, que o mundo inteiro ia estar olhando para mim. E o primeiro instinto que eu tive ali foi tentar eliminar essa pressão, porque eu queria relaxar, eu queria fingir que aquela competição não era importante, ou seja, eu queria diminuir as expectativas. Só que o meu treinador na época me disse um negócio que mudou a minha perspectiva, eu acho, para sempre. Ele falou assim: Henrique, essa pressão que você está sentindo é um sinal que você está exatamente aonde você deveria estar. Tudo que a gente precisa fazer agora é canalizar toda essa energia que você está sentindo para o lugar certo, que era nadar bem. Então a pressão, para vocês entenderem, ela não é só mental, ela também é física. Porque quando você está sob pressão, o seu corpo acaba liberando adrenalina, o seu coração acelera, a sua musculatura começa a enrijecer, você fica tenso, e você fica com uma respiração curta, uma respiração que é mais superficial. E a maioria das pessoas acaba interpretando esses sinais aí de respiração curta, esse enrijecimento, como uma coisa ruim, como um sinal que tem alguma coisa errada. Só que na verdade esses são sinais que o seu corpo está se preparando para uma ação e ele está te dando recursos extras para você performar naquele momento. O problema é que se você não souber como usar esses recursos, eles eventualmente vão se tornar obstáculos para você. Ou seja, a adrenalina que deveria te dar energia, ela vira ansiedade. A tensão muscular que vai te dar força, ela vira rigidez. E a aceleração cardíaca, que deveria te dar poder para você continuar evoluindo e performando, ela vai virar um pânico. E eu aprendi a reinterpretar esses sinais. Então, quando meu coração acelerava antes de uma prova, ao invés de pensar assim, nossa, eu estou nervoso demais, eu já pensava, eu respirava fundo e pensava assim, meu corpo está me dando energia extra. Quando meus músculos começavam a ficar tenso ali, eu sentia, em vez de falar assim, nossa, eu estou começando a ficar travado, eu já pensava assim, ó, meu corpo está se preparando para um impulso de força muito grande. E essa mudança de interpretação mudou tudo o que eu sabia. Porque os mesmos sinais físicos que antes começavam a me atrapalhar, eles começaram a me ajudar. Aí eu te pergunto, como é que você canaliza pressão para performance? A primeira coisa é através da respiração. A respiração é essa ponte que existe entre o mental e o físico. Tudo que é consciente e o inconsciente. Então quando você está sob pressão, a sua respiração ela fica superficial e muito rápida. Isso aí manda um sinal para o seu cérebro de que você está em perigo, o que aumenta ainda mais a sua pressão. Só que se você controlar a respiração, você controla a sua resposta a essa pressão. A técnica que eu uso, sempre que eu estou com essa palpitação, essa sensação ruim, é a respiração
que se chama 4-4-4-4. Ou seja, você inspira por 4 segundos, você segura por 4 segundos, você expira por 4 segundos e você segura sem ar por 4 segundos. Isso aí vai ativar o seu sistema nervoso parasimpático e vai te colocar em um estado de alerta, porém calmo. É um alerta consciente. A segunda técnica que eu uso é a tal da visualização positiva. Então, ao invés de você imaginar tudo que pode dar errado, começa a imaginar tudo dando certo. Começa a se observar performando bem sob pressão e começa a olhar para você usando essa pressão como combustível. Então, antes de cada competição importante, eu passava ali 20 minutos sozinho, parado, de olhos fechados, visualizando não só o meu sucesso, só que como que eu ia usar essa pressão ao meu favor. Então eu me via sentindo a pressão, reconhecendo que ela estava ali e transformando ela numa energia positiva para me motivar para ir para frente. A terceira técnica é o foco no processo, não no resultado. Porque a pressão ela geralmente vem só de você pensar demais no resultado, nas consequências, naquilo que vai acontecer se você falhar. Porém, quando você começa a focar no processo, no que você precisa fazer agora, a sua pressão ela vai diminuir naturalmente. Porque você não pode controlar o resultado, só que você pode controlar as suas ações. E a chave para você transformar essa pressão em performance é a preparação mental. Você não pode esperar sentir essa pressão para você aprender a lidar com ela. Você precisa treinar a sua resposta para essa pressão antes de você precisar dela. Então eu criava uma pressão artificial durante os meus treinamentos. Eu simulava situações de competição, eu treinava com pessoas que estavam assistindo, eu criava ali algumas apostas e consequências para os meus treinos. E aí quando a pressão real realmente estava ali naquele momento da Olimpíada, dos campeonatos mundiais, do próprio campeonato nacional, eu já estava acostumado com essa sensação de pressão que vinha. Outra coisa importante é você desenvolver rotinas pré-performance, ou seja, são rotinas que você pode fazer independente da situação que vão te colocar no estado mental correto. A minha rotina antes de cada prova era sempre a mesma, então eu ficava ali uns 30, 40 minutos de aquecimento específico dentro da piscina, 10 minutos visualizando, de 10 a 20 minutos eu acho que dá para falar, e 5 minutos que uma respiração controlada. Nesse momento eu sabia que eu estava pronto. Então essa rotina, ela me dava controle sobre o meu estado mental, independente da pressão externa que tivesse ali, de público, de mídia, de outras pessoas, enfim, de tudo. Agora, como é que você aplica isso na sua vida? Porque até então eu falei muito da minha experiência. Agora eu quero virar para você. A primeira coisa é você mudar a sua relação com a pressão, ou seja, parar de ver a pressão como sua inimiga e começar a vê-la como sua aliada. Porque quando você sente pressão antes de uma apresentação importante, uma entrevista, uma prova, uma conversa difícil, começa sempre a se lembrar. Essa pressão é um sinal que a situação é importante para você. Então usa isso como motivação e não como obstáculo. A segunda coisa, começa a desenvolver suas próprias rotinas pré-performance. Pode ser uma sequência de respiração, pode ser uma música específica que você gosta de ouvir, ou até mesmo uma frase que você repete para si mesmo. O importante é você ter alguma coisa que te coloca no estado mental correto para aquele momento. E a terceira coisa, pratica sob pressão. Se você quer melhorar sua capacidade de falar em público, por exemplo, não fica só praticando sozinho, trancado no teu quarto ou na frente do espelho. Começa a praticar na frente dos amigos, começa a gravar vídeos para a internet, começa a criar situações que vão simular essa pressão real. A quarta coisa, foca no que você pode controlar. Você não pode controlar se você vai conseguir aquele emprego, mas você pode controlar como você se prepara para a entrevista. Você não pode controlar a reação da plateia, mas você pode controlar a sua preparação para aquela apresentação. Porque a pressão, ela não é algo para ser eliminado. Ela é uma coisa para ser canalizada. Ela não é um negócio para ser evitado, mas sim para ser abraçada. Porque é sob pressão que a gente descobre do que realmente somos capazes. E lembra de um negócio, os diamantes eles são formados sob pressão. O aço ele é forjado sob pressão. E você, quando você sente a pressão, você se torna mais resiliente, mais forte e mais capaz todas as vezes que você usa essa pressão ao seu favor. Então, na próxima vez que você sentir pressão, começa a se lembrar,
Isso não é um sinal de fraqueza, é um sinal que você está prestes a dar um passo adiante, você está prestes a crescer. Então me conta aqui nos comentários qual é a situação que mais te gera pressão. Como que você pode usar as técnicas que eu acabei de te mostrar aqui nesse vídeo para transformar essa pressão em performance. Se esse vídeo aqui te ajudou a ver a pressão de uma forma diferente, lembra de deixar um joinha, se inscrever no canal e mandar esse vídeo para alguém que precisa usar essa pressão como combustível. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!